Estamos começando mais um podcast aqui do Tani Arts, na rádio ZY3. E hoje nós temos a presença do guitarrista, violinista, autodidata, Roberto Gomes. É um prazer ter você aqui, Roberto. Boa tarde, obrigado pela oportunidade aqui com vocês. Roberto, eu queria saber de você, quem é Roberto Gomes? Bom, eu sou um músico, né, daqui do Vale do Paraíba, que fiquei bastante tempo em São Paulo. Andei um pouco por aí, agora no ano passado. É muita coisa, né, que eu já estou com uma certa idade, então é muita coisa. O ano passado, por exemplo, eu fiquei 3 meses lá nos Estados Unidos, na região de Chicago ali. Morei no Canadá bastante tempo atrás, um ano. Fiquei em São Paulo 7 anos com o Grupo da Arana, que eu sou da época do vinil, né? Então eu gravei o meu primeiro álbum, um álbum de vinil em 87, já com a participação do Hermeto Pascoal num dos arranjos. E ali a gente teve uma força naquele momento que estava, acho que começando o movimento do rock brasileiro, a gente fazendo música instrumental, né, naquela idade, bem mais jovem. Então o Paulinho Nogueira, que era conhecido, violonista lá de São Paulo, amigo da Dona Irã, né, Barbosa e tal, eu nem acreditava, né, porque eu saí daqui para estudar. Eles passaram, o Edson Natali e o Toninho Matos, que eram do grupo, passaram na minha casa e falaram: eu ouvi dizer que você está estudando música, estudando violão, a gente pode estudar com você? Eu falei: pô, lógico, né? Vamos estudar aqui. Você tinha quantos anos nessa época? Então, isso aí foi em... Aqui nas informações tinha 15 anos, é isso? Oi, não, eu comecei a tocar com 15, mas isso já foi depois, né? Depois. Com 15, na realidade, vamos voltar lá nos 15 anos. Na realidade, tinha muita música na minha casa. Meu pai tinha aquele móvel que tinha o toca-disco, que os discos, você colocava um disco de vinil em cima do outro e ia caindo. Talvez você não tenha conhecimento. Vitrola, conheci sim. Eu era muito pequenininha, mas eu lembro que na minha casa tinha um vitrolão. Acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Então, e ali tinha uns discos de jazz, Tom Jobim, o que tinha na época, Baden Powell. Eu escutava aquela música. Meu pai tinha um trompete, que ele não tocava nada, praticamente. Ele tocava 2 músicas e eram sempre aquelas 2 mesmas músicas. Tem um piano que ficava na casa que era da minha tia, na realidade ela mandou para a casa da minha mãe. E aí o meu irmão aprendeu a tocar, até hoje ele toca e tal, não é músico profissional, mas toca bem e tudo mais. Então já cresci, tinha violão também, então eu ia ali, pegava o violão e não sei o quê. E aí quando eu tinha uns 14, meu pai falou: ó, eu tenho um amigo que é concertista de violão clássico, que é o Geraldinho Osler, que era daqui de Taubaté. Falou: vai estudar com ele para ver se aprende alguma coisa, né? E eu fui, o Geraldinho me deu aula foi muita sorte, porque aí ele conhecia toda essa coisa da música erudita, e aí me apresentou a música erudita mais, porque eu estava mais no jazz, na música popular dentro de casa, música popular brasileira bastante, Jacó do Bandolim, Pixinguinha, aquelas coisas daquela época, porque isso eu estou falando de 1974, né? E aí, nesse momento aí, ele passou os conceitos de música erudita que eu venho usando até hoje, naquela linguagem, me ensinou a ler partitura, apesar de que eu também tinha aula com a dona Lurdinha Quintanilha na escola pública e repetia de anos. Então, tinha solfejo, tinha ditado rítmico, tudo isso por força maior do destino me ajudou muito, não é? Porque as pessoas perguntam: poxa, mas como é que você sabe escrever música? Como é que você aprendeu? Eu falo: ginásio, escola pública, naquela época. Então, foi muito legal. E aí, depois do Geraldinho, as pessoas já começaram a me convidar para ir tocar, porque alguém falou que eu tocava bem. Lógico que não era nada disso, porque você está começando, como não tinha tanta gente assim tocando. Então, os músicos começaram a me pegar, levar para cá. E com isso eu aprendi uma coisa aqui com o músico, o outro me ensinava uma outra coisa, e eu fui aprendendo com essa turma, principalmente com o Tarzan, do grupo Biriba Boys, que tinha até programa de televisão dos anos 60, no Rio de Janeiro, que era um grupo que era do Sérgio Vaz, na realidade, daqui você já deve ter ouvido falar dele, Sérgio Vaz, aqui de São José dos Campos. Ele até doou um piano
para Santa Casa, ali para aquele piano que está lá na sala. Na verdade, eu estou aqui em São José faz 6 anos, então eu não conheço muitas coisas. Ele foi muito importante aqui, uma pessoa, uma figura importante aqui da cidade. E ele tinha esse grupo que tem projeção nacional, nos anos 60. E eu acabei ficando amigo o apelido era o Sidney, mas a gente chamava ele de Tarzan. Ele me ajudou demais também na parte musical. Ele tinha um estúdio de gravação já naquela época e eu já era um ajudante lá também. Quer dizer, fui sempre envolvido, né? Acabei ficando envolvido com os músicos e depois foi em 87, daí eu já estava com 27, né? Aí que eles bateram na porta da minha casa lá. Isso foi em 86, eu acho. Aí, mesma coisa. Nossa, alguém escutou, falou, nossa, eu falei, olha essa música aqui que eu tenho, que eu fiz isso eu fiz um arranjo assim. Alguém convidou para ir tocar no Senac, porque ia ter um recital de violão, e o nosso negócio eram 3 violões. E gravar um álbum naquela época era uma coisa assim, do outro planeta. Você não consegue gravar um álbum, você nem pensa nisso, porque era tão surreal. Hoje todo mundo consegue gravar em casa. E aí, tem uma história muito curiosa, essa história, porque nessa de eu começar a estudar com eles, aí, não dá para tocar lá no Sesc, fazer uma apresentação, não dá. Aí, daqui a pouco, aí o Edson falou, olha, tem esse meu amigo, que é o Alex, que ele é violinista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, e eu acho que ia ficar muito legal a gente fazer um som com ele, 3 violões e um violino. Falei, legal, nossa, sensacional. Aí, só que vocês vão ter que morar em São Paulo. E eu tinha acabado de acabar a faculdade há pouco tempo de administração de empresas, que eu fiz administração, falei, vamos fazer uma faculdade, eu queria fazer uma engenharia, perdi o vestibular, entrei na administração, fui, tranquilo, e fui para São Paulo, mas sempre envolvido com a música. Fui para São Paulo, e o mais curioso disso tudo, o Edson tinha naquela época ele já tinha muitos contatos nessa área cultural. Inclusive, ele depois que acabou o Darana tudo, ele trabalhou no Itaú Cultural, né, lá no banco, nesse departamento do banco. Foi muito bem lá, como em tudo que ele faz, ele vai super bem. E o fato curioso é que eu fui assistir um show do Egberto Gismonti aqui que eu sempre tive ligado à música instrumental, principalmente, né? Aqui no Cláudio Santoro, em Campos do Jordão. Estou lá assistindo o show, daí tem um cara lá tocando com ele, que é o marido acho que ele era o marido da Beth Mendes, eu acho o nome dela. Não, Beth Goulart. Acho que ele fez a trilha sonora daquele filme O Beijo da Mulher-Aranha, que o diretor ganhou um Oscar lá, um argentino, o Héctor Babenco. Estou lá, já sabia quem ele era, e estou vendo um cabeludo lá que eu não tenho a menor ideia de quem é, que é o André Gereissati, que hoje até é meu amigo. Tudo bem, vi o show, maravilhoso, sensacional, bacana. Vou para São Paulo 2 meses depois. O Ulisses Rocha, que é um violinista bem conhecido, viu a gente, gravou uma demo, mostrou para o André, ele foi lá e falou, vocês vão gravar um disco de vinil. E eu, quando cheguei em São Paulo, eu já conhecia São Paulo, logicamente, que a gente está aqui, mas passei na frente do MASP, eu falei um dia, nossa, para tocar aqui, ninguém toca aqui, não tem que ser música erudita, e esse teatro é muito legal. Moral da história, a gente acabou gravando esse álbum e lançamos no teatro do MASP. E no fim, a coisa começou a bombar, de apresentação aqui, e aí a gente acabou precisando de uma assessoria de imprensa, e aí já colocaram a gente naquele Jô Soares 11h30, aí, porque naquela época não tinha tanta mídia, não tinha o YouTube, não tinha nada. Então, em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós ficamos mais ou menos conhecidos, porque daí tinha um programa também, era lá na Vila Guilherme ainda, no SBT, né? E depois nós fomos umas 3 vezes no Serginho Groisman, que eu não tinha a menor ideia de quem era, que era na Gazeta, antes dele ir para a TV Cultura, naqueles programas Metrópolis, nem sei quantas vezes nós fomos, porque às vezes era assim, alguém que vinha para fazer um programa ao vivo do Nordeste, não chegava, porque o avião aconteceu alguma coisa, eles sabiam que a gente era ponta firme, que não chegava atrasado, não dava problema, não sei nem se era música.
achamos a molecada do Darana aí. Então parava lá, a gente chamava de camburão da RTC, né, da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, eles levavam, a gente pegava em casa, levava lá, olha, dá para vocês tocarem aqui, fechar o programa para nós. Tinha um outro programa que era o Panorama também, às vezes. E com isso, nós ficamos conhecidos na cidade, principalmente. Então, quando tinha um show, começava a aparecer. E aí aconteceu um fenômeno mais incrível, que as pessoas gostaram, caiu apesar de ser 3 violões, a coisa mais improvável, começou a lotar teatro aqui, lotar teatro ali. E a coisa mais engraçada que aconteceu foi um dia que o Paulinho Nogueira viu o vinil, tudo, e falou, olha, acho que eu vou tentar ajudar vocês aqui um pouquinho, dá um álbum para mim, eu vou levar para o meu amigo, para o Tuta. O Tuta é o pai desse Tutinha da Jovem Pan, que era amigo pessoal dele, eles almoçavam, parece que quase toda semana juntos. Ele falou, vou ver se ele toca na AM, ou pelo menos anuncia, que nós íamos fazer uns shows lá no Teatro Caetano de Campos, que é ali na Praça da República, né? E aí ele colocou na Jovem Pan. E naquela época quem estava bombando assim no Brasil era a Rita Lee, que ela estava num momento assim que ela estava, sabe, quando um artista estoura no país, sim, ela já era estourada, depois ela estourou de novo, mas foi um desses momentos. E quando nós chegamos, eu falei, tá tendo algum evento muito absurdo aqui, porque olha a quantidade de gente. Eu falei, não é possível, a gente não vai ninguém assistir a gente aqui no Caetano de Campos, porque a cidade de São Paulo está nesse outro evento. Na realidade, era no nosso evento, porque o Paulinho Nogueira levou, depois eu fui descobrir que 4 milhões de pessoas escutavam naquele momento a Jovem Pan AM. Imagine isso, que loucura. Você nunca imagina essas coisas. Então, tudo que vem acontecendo comigo ao longo da minha jornada na música, como músico, são coisas assim que eu estou hoje aqui com você, eu já não sei o que pode acontecer. Quais são todos os instrumentos que você toca? Normalmente é violão e guitarra. Né? No estúdio eu gravo bastante contrabaixo e programo teclado para a turma no estúdio também, e toco alguma coisinha que é muito simples, né? Porque eu estou muito longe de tocar teclado mesmo, não tem. Mas o contrabaixo eu consigo, gravo bem. E hoje com a internet eu acabo gravando, assim, as pessoas pedem para eu gravar, eu mando pelo e-mail, passo um pix, não sei o que, já era, né? Vamos mostrar um pouquinho do trabalho dele, Paulo, dos vídeos. Dos vídeos? Dos vídeos. Qual que você quer que ponha aqui? Pode colocar na ordem. Na ordem? Tem o Mirror Swing, pode ser isso aí? Minor Swing, isso é uma fase com o Benoit, que é música Gypsy Jazz, pode colocar, foi na Vanguarda TV aqui que a gente... Então, vamos colocar aqui. Tocou. Também sou meio freelancer, então eu toco com várias pessoas. Hoje em dia eu estou querendo tocar com algumas pessoas aqui em São José para não ter que viajar para lugar nenhum, né? Então, você morou fora do país também, né? Não moro, eu moro aqui em São José. Mas você morou fora? Morei. Um tempo. Lá você foi só para estudar ou você também trabalhou como músico lá? Não, eu toquei também, inclusive eu vou produzir um álbum, se der tudo certo, que a gente nunca sabe, com um músico ou talvez 2, um é certeza, já que é o Miles King, que é contrabaixista da região. Qual foi os países que você morou? Não, só morar mesmo, eu só morei no Canadá e nos Estados Unidos.
Sim. Que na realidade é muito parecido com isso aqui mesmo. Você morar aqui em São José, morar lá, quer dizer, essa cidade é fantástica, né? São José é uma cidade excelente. Eu sou suspeito para falar que eu gosto demais aqui, sou bairrista aqui do Vale do Paraíba, então não vale muito. Eu vou ser tendencioso, mas o Miles é um músico mais jovem, ele tem uns 35 anos, é um excelente contrabaixista. Lá ele é muito reconhecido, toca muito ali na região de Chicago. Eu conheci ele lá em Iowa City e a gente vem conversando, nós tocamos lá, eu cheguei a ir no apartamento dele lá para a gente discutir essas coisas, ensaiar um pouco, ver umas coisas. E tem esse projeto que nós vamos fazer, que ele vai colaborar com músicas cantadas. Pela primeira vez eu vou fazer um álbum com músicas cantadas. Esse álbum com músicas cantadas foi o que você mandou do MP3? Não tem nada, só mandei instrumental. Eu nunca gravei nada, só com uma banda de rock chamada Ox on the Fox, que eu nem coloquei aqui, que é um rock meio pesado, tem até uns vídeos no YouTube, mas é uma banda que começou acabando. A gente gravou e acabou. Então nem fez um show e não foi. As músicas são muito legais e tudo, sim, gosto do trabalho, mas na época nós tivemos uns problemas. Mas o importante é que registrou, pelo menos as composições foram registradas. E foi legal. Em parceria com o Gilberto, que é o Giba. Mas é isso. Então agora eu vou fazer músicas cantadas, minhas músicas, um álbum, projeto que eu vou produzir. Esses álbuns, que nem o álbum que eu acho que é importante para mim, é o Urban Lights. É um álbum que eu mesmo produzi, meu, né? Também tem o 500 km, que eu acho que eu não te mandei, não sei se eu mandei no primeiro. Porque o 500 km é um álbum também que fui eu que produzi. Deixa eu ver, qual que é o peixe que tem aí? Urban Lights. Tem aqui o 500 km. Toninho Horta, tem o grupo Darama, né? Uhum. Tem aqui também o Darama, parte 2. Darana, né? Darana, né? Isso. No Sesc. No Sesc. Mas esses são shows, né? Shows, né? É que na época o Toninho Horta, além do Paulinho Nogueira, teve o Toninho Horta que deu essa força para nós, que o Toninho Horta é do Clube da Esquina, daquela turma, é parceiro do Milton Nascimento, né? Na realidade, ele conhece o Milton desde os 14 anos de idade, que eles são amigos, né? O Milton gravou várias músicas dele, ele é um músico que tem carreira, aí sim, internacional, é um gênio, né? Aí é diferente. Nós estamos falando do gênio. Toninho é um gênio, realmente. Paulinho Nogueira, outro. E o Toninho Horta foi muito generoso com a gente. Convidava para ir tocar nos shows dele em São Paulo, quando ele tocava. Inclusive, quando ele foi fazer os shows dele no Caetano de Campos, nós participamos também. Aí teve, acho que uns 10 anos atrás, teve um festival aqui. Fazia muito tempo que eu não o via. E nós tocamos num festival aqui em São Francisco Xavier. Que ele veio de Minas para cá, aquele lá de Belo Horizonte, né? Uhum. E foi sensacional poder, porque para mim é uma aventura assim muito, quem vê pensa, não, esse cara deve ser, não é assim, é que foi muita sorte encontrar essa turma no caminho. É lógico que eles gostaram da música, né? Que nem o Paulinho Nogueira, o próprio Toninho Horta, Uhum. Que nem o caso do Hermeto, a gente costumava ensaiar na casa do Edson Natali, no apartamento dele. E o Hermeto, uma cantora que cantava lá com o Hermeto Pascoal, a Silvana, era amiga dos meninos lá, ia tomar café lá todo dia, quase ele ia junto, o Hermeto. Então daqui a pouco ele estava lá, tá entrando o Hermeto Pascoal aqui no nosso ensaio. Chegou até em show nosso, o Hermeto, imagine. Teve um show lá que a gente fez no Espaço Off, o Edson Natali travou porque o Hermeto estava na plateia. Ele quase que não conseguiu tocar o show inteiro. Ele ficou tão nervoso de ter que tocar na frente do Hermeto. E aí, o arranjo que ele fez, você vê, nós estávamos preparando essa música para gravar no primeiro álbum. Não tinha o primeiro álbum ainda. Ele na cozinha tomando um chá lá com a Silvana. Daqui a pouco ele levanta, ele falou, faz essa voz aqui, faz isso. Ele fez o arranjo, trouxe pronto ali, anota aí, tal, fez o arranjo lá de dentro da cozinha. Ele veio com todas as vozes na cabeça para os 4 instrumentos e para uma parte bem inteira da música. E como que foi a sua carreira internacional?
não tem uma carreira, né? Eu não sou um músico que tem uma carreira, tá? As coisas vão acontecendo, eu vou indo. Eu nunca planejei. Aliás, porque você chegou a fazer shows lá fora, né? Cheguei a tocar em gigs, vamos falar assim, porque um show, não shows grandes, gigs são espaços normais, pequenos, como em hotéis, não tem boteco lá, né? Tem uns bares, né? Uhum. É esse tipo de coisa, normal. Mesmo na época do Canadá. No Canadá eu tocava na banda da escola, da Stage Band, que às vezes fazia shows em praça pública. Aí eram shows, né? E naquela época eu não tinha nem quase nenhuma experiência assim de tocar para o público mesmo. Comecei a ter ali essa... E às vezes as escolas faziam... A banda da minha escola ia tocar na outra escola, e daí a banda da outra escola ia tocar na nossa, e a gente ia tocar na outra para aquele público da outra escola. Fazia muito isso também. Né? Você sempre veio da música. Sobrevivi, né? Porque a maioria dos músicos sobrevivem da música. Bom, já que você sobreviveu, qual foi a sua maior dificuldade nesse mundo da música? Então, como eu nunca tive essa coisa, eu sou só um músico, e eu nunca tive esse lado de ser um artista, então acho que fica mais fácil, porque você depende de tocar nos lugares, de fazer uma gravação, de fazer uma produção. Hoje eu faço mixagem para as pessoas, masterizo as músicas, faço a masterização, ajudo até em questão de direitos autorais. Você tem seu próprio estúdio? Eu tenho todo o equipamento. Hoje eu não tenho, já tive um estúdio em Taubaté, 2 estúdios na realidade. Hoje eu faço alocação de estúdios e levo o meu equipamento, se eu preferir trabalhar com o meu equipamento e não o do próprio estúdio, porque hoje eu preciso muito mais do espaço físico do que dos equipamentos, né? Uhum. Então, para mim, essa coisa foi sempre acontecendo assim, de maneira inusitada, como mesmo antes de ir para os Estados Unidos, um mês antes eu não tinha a menor ideia que eu estava indo para lá, no ano passado. E aí eu tive um período bom lá, participei de uns seminários na Universidade de Iowa City, que é uma cidade universitária, que está mais ou menos uns 350 quilômetros de Chicago, no estado de Iowa, né, que é vizinho ali de Illinois, né, que ali é interessante que eu pude ver como que eles trabalham dentro da sala de aula, os professores, participei dos seminários, participei das jam sessions que eles têm lá, tocando com os músicos de lá. Então, assim, foi uma experiência incrível para mim, para enriquecer, porque é diferente. Você vai para a Europa, é outra pegada, é outro jeito, e tem muita coisa que é muito parecida com o que acontece aqui também. O problema é que lá tem um recurso, né? Você vai na escola de música, lá no meio do nada, você olha assim, você fala, meu Deus do céu, isso aqui é outro mundo. Não, é muito investimento e muito comprometimento, porque lá eles têm que pagar mesmo para fazer a faculdade, então os alunos são altamente comprometidos, os professores são altamente comprometidos, e a estrutura é absurda. Quando eu falo de estrutura absurda, as salas são salas que podem ser salas de concerto, tem várias dentro da universidade. Depois, se quiser dar uma olhada na internet para verificar. Lá, e eu cheguei até a fazer uma palestra lá sobre música brasileira para uns 40 alunos, falando, dando um guide para eles do que eles devem escutar, um pouquinho da história, eles sabem, porque lá eles estudam muito, eles sabem, conhecem os compositores daqui, lá dentro da faculdade eles conhecem todo mundo, né? E o próprio Kim conhece o Paulinho Nogueira, toca músicas do Paulinho Nogueira. Eu fiquei impressionado. Falei, Kim, não é possível isso. Como é que você conhece o Paulinho Nogueira? Falou, conheço esse aqui, conhece todo mundo. Então, a música é a mesma, mas é aquela questão de você ter, sei lá quantos pianos que tem dentro da faculdade. Aí você chega na sala dos professores, tem 1 ou 2 pianos Steinway. Um piano Steinway, o mais barato, você vai custar uns $35 mil. Né? Um grande concerto, que tem vários lá, custa $70 mil lá. E as salas, e tem todos os instrumentos, você tem aquelas salas para você estudar. Então, é só uma questão de estrutura mesmo. Mas a música... E lá eles dão aula de jazz, música popular,
e música erudita. Aqueles estudantes que vão trabalhar com orquestras no futuro, como a Juilliard, lá de Nova York, que é feita para isso, né? Então, eles têm essa coisa, mas não é fácil lá também, não. A turma fica olhando daqui e falando, não, a música americana, o músico de orquestra ele tem uma certa estabilidade, mas todos os outros, seja da parte popular, da parte de jazz, essa mesma dificuldade, porque você não sabe o dia de amanhã, nunca. Sim. Né? É muito difícil. Então, assim, tem umas pessoas que têm mais sorte que outras. Eu me considero uma pessoa que eu tenho muita sorte. Eu tive muita sorte até agora de poder estar até esse ponto fazendo o que eu gosto. Que você viu a vida inteira só de música, né? Sim, praticamente. Teve uma época que eu trabalhei, uns 6 anos, eu trabalhei com um negócio de automóveis, porque o meu pai e meus irmãos sempre trabalharam nesse ramo. Tenho 2 que ainda trabalham. E então eu comecei lá, tive uma experiência, mas chegou num ponto, eu falei, não, e sempre com a música ao mesmo tempo. Né? Final de semana ia tocar nos bailinhos, toquei 2 anos em banda. Antigamente tinha os bailes, né? Baile da primavera, baile dos namorados, o baile do clube, o baile um monte, não existe mais. Verdade. E eu tinha uma banda, a Banda Paris, eu toquei 2 anos e pouquinho com a Banda Paris, e nós fizemos muitos, e era para aquela turma de terceira idade, música para dançar bolero, essa coisa da noite, começava às 11 horas, acabava às 4 da manhã, esses cabelos brancos vêm dessa época aí. E a gente chegou a fazer, inclusive, no Maxud Plaza, em São Paulo, em vários lugares em São Paulo. Então, foi muito bom, mas muito cansativo, muito desgastante, valeu a experiência. Depois eu voltei para fazer shows e tocar também em hotéis, que eu acho muito legal, como em Campos do Jordão, eu toco de vez em quando, lá no Grande Hotel, ou no Botanique, já toquei antes da pandemia, que são aqueles... O Botanique é uns 6 estrelas que tem lá, né? Você já participou de edital ou sempre foi só chamado? De? Editais. Você já chegou a participar de editais ou não? Sempre foi só convite? Sempre convite, mas teve alguma coisa que sempre, na época do Darana, tinham muitas, que nem a Secretaria do Estado da Cultura, na época tinham outros projetos, a coisa era um pouco diferente, e nós acabamos fazendo uns 17 shows que eu me lembro mais ou menos, no estado de São Paulo, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra, todo lado, para todo canto, e sendo recebido por prefeito, aquele negócio, por conta da Secretaria do Estado da Cultura. Por exemplo, o Caetano de Campos é o projeto Adoniran Barbosa, que é um projeto que, se não me engano, não é do Estado, é da Secretaria Municipal de Cultura. Sim. Eu não me lembro mais. E quem cuidava mais dessa parte era o Edson Natali. Eu cheguei a fazer alguma coisa com outras pessoas com relação ao edital. Eu, normalmente, não pego o edital. Quando começou o negócio da Lei Rouanet, eu fiz com uma parceira minha lá de Taubaté, que é a maestrina, a Denise Marques, excepcional, ela faz um trabalho maravilhoso lá com as crianças, ensinando música, ela tem umas 40 crianças, não sei, e ela tem que ir bem na escola e tudo, eles aprendem a ler partituras, dão um show por aí para cima e para baixo. É um espetáculo. Vamos ver como é que é esse negócio de Rouanet. E a gente conseguiu aprovar um projeto. Sem conhecer ninguém, sem política nenhuma, sem ser famoso, sem nada, seguindo o protocolo, mas aí começou a dar... Esses problemas começaram a acontecer e o nosso patrocinador falou, vamos dar um tempo, porque eu estou preocupado, porque essa coisa não está indo muito bem. Houve, por causa do uso... Que é o seguinte, na minha visão, a Lei Rouanet, ela tinha que ser para fomentar a arte, para quem não tem condição. Então, um artista Sim. que já ganha e já é milionário, ele não precisa pegar o dinheiro do contribuinte, porque a empresa, na realidade, é o dinheiro do contribuinte, esse dinheiro. Não é um dinheiro, é uma isenção fiscal, né, que acontece, mas, na minha opinião, teria que ser para fomentar, e não
para deixar quem já é milionário mais milionário mesmo, porque eles não precisam. Sim. Tá? Então, ela vem... Porque, assim, o proponente do projeto ganha 10% do valor do projeto. Então, eu pego um artista super famoso, eu faço um projetinho de 5 milhões, eu ganho 500 mil. Então, muitas vezes as pessoas falam, fulano ou fulano foi lá, se aproveita da Lei Rouanet. Esse artista, ele não consegue nem fazer um projeto. A maioria não consegue fazer um projeto, porque é complicado, é complexo. Você tem prestação de contas, você tem que entender de contabilidade o mínimo, né? Você tem que ler a lei inteirinha, você tem que saber entender os artigos ali, o que pode, fazer todos os procedimentos, não é para qualquer um aquilo. Então, eu fiz junto com a Denise, que é craque. Isso aí, foram 6 meses para elaborar um projeto. É lógico que quem vive de projeto, que hoje tem essas pessoas que vivem porque ele vive por causa desses 10%. Aí ele chega para um artista e fala, eu vou fazer um projeto para você, tá bom? Tá bom, ele não vai falar não. Né? E muitas vezes também tem uns projetos que são muito caros que não acrescentam nada para a cultura brasileira, nem para nada, é só para ganhar dinheiro mesmo. E aí o dinheiro deixa de maneira mais eficiente para a saúde, para uma área de educação, para qualquer outro lugar. Eu sou a favor que vá para a cultura, mas que vá no lugar certo para quem precisa e para fomentar. Sim. Essa é a minha opinião, tá? Sim. A lei está aí o problema lá com eles, para botar uma cláusula, para acabar com essa... Porque virou um negócio para muita gente. E não era essa a ideia, eu acho, inicial. Não... Então, assim, não tenho nada contra os editais, não tenho nada, assim, a não ser essa ressalva. E não estou dizendo que eu não vou pegar, pode ser que algum dia eu queira entrar. É que eu acho que é tanta burocracia, é tanto trabalho para quem está focado na música, está na arte, está lá num outro lugar, sim, que você precisa ter esse agente realmente. Ele tem que ser remunerado também, mas não talvez em 10% de uma fortuna. Você precisa dessa pessoa que tem essa competência específica e você não tem o tempo para ser bom em tudo, né? Ninguém é engenheiro, médico e advogado ao mesmo tempo, né? Então, é assim que eu vejo essa situação. Mas eu acho que a lei de incentivo fiscal para a cultura tem que continuar, mas na minha visão tem que ser aprimorada para chegar onde realmente precisa, para fomentar a cultura, porque existem artistas incríveis aqui no Vale, no Nordeste, no Sul, todo lugar. Que eles falam para mim, poxa, onde é que tem guitarrista e violonista bom? Fala, todo lugar. Você vai nas igrejas, tem uns caras que tocam um absurdo na igreja, o contrabaixista, o baterista. Às vezes não nessa igreja, mas naquela outra ali tem, entende? E é no Brasil inteiro, assim. Ou você vai mesmo em São Paulo, você entra nos lugares, às vezes você vê a turma tocando choro ali naquela região da Rua Aurora, ali, não sei se ainda continua, mas antigamente eu falava, vou desistir desse negócio de música que esses caras tocam, não tem. Ainda bem que eles só ficam aqui, né? Eles não saem daqui. Mas vamos mostrar um pouquinho mais seu trabalho? Sim, Paulo, o MP3, coloca o trecho, ele vai falando, conforme vai tocando a música, eu quero que ele comente isso. Deixa eu abrir aqui, eu baixei para cá. Mas é interessante essa coisa de não ter uma carreira específica. Eu não consigo, como eu posso ter uma carreira? Né? E também eu olhava para esses caras, você olha para um Hélio Delmiro da vida, você vê esses grandes guitarristas e tem muita gente competente. Eu vou falar, vai ser guitarrista de não sei o que. Tem uma fila de 1000 que pode fazer o mesmo serviço hoje. Verdade. Né? Então, aí eles pegam um cara que chega, que é responsável, que é mais amigo, vai sempre ser assim. Né? Porque se depender de gente que toca bem, isso aí tem uns que são mais difíceis, tecladistas, né? Sanfoneiro bom para a turma do sertanejo. Esse é legal comentar sobre essa música aí. Esse aqui foi, o som foi lá em cima, deixa eu diminuir o som aqui, que ele entrou arrebentando. Tá. Pelo menos o meu ouvido aqui. Essa música, porque esse álbum aí é um álbum que é um solo que eu coloquei bem a minha cara mesmo. E eu tive a participação aí de um pianista excepcional, que é um dos meus músicos prediletos. Talvez, eu acho que ele é um músico que
mais eu tive prazer de poder tocar junto, que é o Alexandre Zammit. Ele seguiu essa coisa acadêmica agora, está tocando piano nessa música. É professor da USP, da Unicamp, já foi solista aí com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Bom, monstro. Para minha sorte, ele é meu conterrâneo e resolveu me ajudar nesse projeto. Eu já havia feito algumas apresentações com ele. Esse projeto é futuro? Não, esse é o Urban Lights, é um disco de 2000, um álbum de 2019. Ah, já 2019. Que tá aí, algumas músicas, ele já foi executado em mais de 36 países, esse álbum. Tem músicas desse álbum que colocaram em propagandas aí pelo mundo. Ah, o álbum de solo lançado em 2019, né? É. E também tem a participação do Cuca Teixeira, esse baterista, nessa música, por exemplo, que é um baterista brasileiro. É o meu preferido. Tem Como é que outro. o pessoal faz para escutar essas canções? Tá no Spotify, em todas as 35 plataformas principais, Google, Amazon. Aí só eles colocam o que eles escrevem para achar. Urban Lights, Roberto Gomes, que escreve Urban, né? Urban Lights. E o Cuca, ele vem tocando aí com a Maria Rita, já tocava com a Marina Lima, com a turma da MP. Todo mundo quer o Cuca, né? Não tem quem não queira. Ele é um super batera. Ele foi muito legal comigo. Gravou 2 músicas nesse álbum. Tem a participação do Alexandre Piscina, que mora em Portugal, que é baterista também, que me ajudou muito para acabar esse álbum aí, porque não é fácil, né? Você fazer um álbum sozinho, produzir, gravar, tocar e tudo. Sim. Aí tem mais 3, né, que você me mandou. Paulo, vai passando as outras? Então, é uma oportunidade até para agradecer essa turma toda aí que me ajudou nessa época, para concluir esse trabalho que ninguém faz nada sozinho, assim, né? Uhum. Então, eu volto a falar da sorte, né? Que eu liguei para o Cuca, eu falei, Cuca, só você vai conseguir tocar essas 2 músicas. Eu acho que eu não estou lembrando de ninguém aqui, que elas são músicas um pouco complexas para tocar. Ele falou, ó, eu estou tocando aí com a Marina, ele estava com a Marina ali, me falou, me dá aí uns 30 dias que eu vejo isso para você. E eu nem conhecia o Cuca. Aí eu cheguei, ele falou, vem na minha casa tal dia que nós vamos gravar aqui na minha casa. Fui lá, a gente gravou. E foi muito legal. O resultado foi, musicalmente falando. Uhum. E o Alexandre também tocando piano ali. Para mim, eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Dá para ouvir a próxima? Quer dizer, eu cheguei porque é um álbum que eu falei, naquele momento é isso que eu faço. Não adianta, às vezes você fala assim, não, mas tá bom, eu tô aqui. Então, cheguei nesse nível. Essa é instrumental, né? É instrumental, consegui aqui, tá ótimo para isso aqui. Na próxima, lá eu tento ver o que eu faço, mas dentro dos recursos que eu tinha e tudo, ficou bem legal. Essa é uma música que chama Itamambuca. Essa tem o Piscine tocando lá no final, bateria. Itamambuca é uma praia aqui em Ubatuba, né? Curiosamente, eu era surfista até os 35 anos, pegava uma onda, porque quem é de Taubaté vai muito para Ubatuba e tal. E essa música eu fiz na praia, sentado na prancha, vieram essas ideias na minha cabeça. Aí eu fiquei que nem louco, falei, eu não posso esquecer, acho que essa música vai ficar legal, essas ideias, eu vou juntar. E saí da praia, fui correndo para casa, mas consegui salvar a ideia. Porque muitas vezes eu tenho ideias, agora eu tenho celular, né? Porque daí eu anoto no celular e tal. Mas naquela época eu não tinha. Aí eu cheguei, anotei umas notas lá e tal, e consegui salvar. De onde vem a sua inspiração? Então, né, no caso dessa música específica, eu vou pro movimento do mar, né? Que estavam umas ondas fortes e tal, e às vezes dá aquela calmaria. Então a música tem a hora que vem a arrebentação bem forte. Aí você ouvindo o mar, você... Daí eu vendo o mar, ele sentado na prancha, pegando uma onda, eu comecei a pensar, e veio um pouco da melodia na cabeça. Veio essa entrada, esse arranjo, veio essa parte, e veio a parte bem para lapidar depois, né? É uma coisa bem mágica, se for pensar, né? Porque tem uma música que nesse álbum mesmo, que eu fiz a melodia quando eu tinha 15 anos de idade. Só fui gravar em 2019. Porque veio, eu me lembro até hoje, eu morava num prédio, eu estava embaixo do prédio, e eu estava com o violão na mão, e veio espontaneamente assim, falei, nossa, isso é legal, o que eu fiz aqui? Sem querer. Eu falei, nossa, isso é legal. Anotei.
que a música... Tá aí, os títulos estão em inglês, né? Nem o nome das minhas músicas eu consigo lembrar, Visual Thinking, ou é isso? Eu acho que é isso. É um termo até usado na psicologia, né? E coincidentemente, mas não era essa a ideia. Então, acontece assim, eu acho que com todo mundo que compõe, às vezes você tem um elemento, tem umas pessoas que, às vezes é assim, você vai juntando elementos. Eu estou aqui no meu celular, eu tenho umas 200 ideias, pelo menos, aqui, que eu gravei aqui, com a boca ou com o violão na hora, deixa eu gravar aqui para não esquecer, ou no teclado, pus ali o celular e gravei. Mais tarde eu escuto uma outra hora, e aí eu junto, às vezes eu pego uma coisa aqui que combina com a outra ali, junto as duas, e acaba acontecendo. Agora, um elemento bastante importante no que eu faço, quando eu faço a minha apresentação do meu show, porque nessa coisa de tocar gig com os músicos, eu e o Pablo, que é uruguaio, mas mora aqui, a gente vai começar a tocar em qualquer lugar aí, 2 guitarras, tocando jazz ali, fazendo um som ambiente, né, como essa coisa de hotel, normal. Mas é improvisação, então acabo usando essas músicas, os solos são todos improvisados nesses álbuns. Então quem vai no show vai escutar o tema, mas depois vai escutar muita coisa diferente, de repente. Então, isso faz bastante... Na sua carreira, nos programas de TV que você foi, qual foi o que mais te marcou? Olha, marcar mesmo, eu acho que o que eu gostava era de ir na TV Cultura, ali no Metrópolis, porque nós éramos, não que nós não fôssemos bem tratados nos outros, mas ali os técnicos ali eram muito bons, e eu ficava admirado de ver a competência ali da galera. Eu gosto dessa parte técnica de gravação e não sei o quê. Então, para mim, a hora que eu entrei a primeira vez lá, eu já fiquei fascinado com aquilo. E depois com o time de pessoas ali trabalhando, aquela competência, aquele jeito bacana, tal. É lógico, lá no programa do Jô foi muito legal, porque teve uma super projeção. Foi um dia que a gravação teve a Fernanda Montenegro, que foi aniversário dela, teve aquele Paulo Ricardo, que era do RPM, né, o cantor, um cara super bacana que eu conheci, que é lá da Bahia, que é meio que o inventor do axé, como é Luiz Caldas, e teve mais alguém lá e a gente, e gravou tudo no mesmo dia. Você ainda tem contato com algum deles? Não, dessa turma aí lá você fala da turma dos músicos que eu toquei, da Arana? Sim, todos eles. Inclusive o Toninho Horta está aqui no meu... O Toninho é mais difícil de falar com ele uma vez por ano, ou 2, a gente se comunica aqui, porque ele é muito solicitado, ele é muito internacional, é muito absurdo, tudo. Então, o André, eu me comunico mais, o André Gereissati, que é um monstro também, depois você pesquisar aí, você vai ver tudo que o cara fez. Teve o Grupo Dalma, que foi importante. A turma do Grupo da Arana são meus amigos, o Alex, super. Aproveitando falando neles, Paulo, passa mais um vídeo. Todos eles continuam. Alguns desaparecem por uns tempos, né? Mas a gente acaba se encontrando.
Me fale um pouco desse seu trabalho. Esse evento aí com o Toninho Horta. Isso. Então, isso aí, na realidade, a gente se encontrou nesse festival aqui de São Francisco Xavier, depois de muito tempo, né? Daqueles shows lá em São Paulo e tudo mais. E o Toninho, mais uma vez, a gente encontra com o Toninho, a gente está encontrando com o nosso ídolo, né? Assim, vamos dizer, é um cara que a gente adora, é um cara fantástico, e a música dele é fantástica, e a harmonia dele é genial, reconhecida no mundo inteiro, é um gênio da harmonia, da composição e de tudo, ele é um gênio. E aí teve a história engraçada, que essa música eu estava tocando de um jeito, eu falei, ô Toninho, eu estou tocando assim, ele falou, ó, não é assim, mas você pode fazer assim, porque é assim. Eu falei, Toninho, você acha que eu vou mexer no Evangelho de Jesus Cristo? Vou tocar do seu jeito. Não dá. Ele, não dá para você mexer aqui, eu quero fazer isso. Porque... Então, assim, eu toco algumas músicas dele com os amigos, quando eu faço show com banda, música instrumental, tem 2 caras que eu sempre toco, sempre vai ter uma música do Hermeto, uma do Egberto e pelo menos umas 2 do Toninho Horta, fora as minhas. Eu sempre coloco, né? Principalmente do Toninho Horta. Eu nunca vou tocar num lugar, assim, num show instrumental e não tocar alguma música do Toninho, né? Porque são tantas, todas maravilhosas, e você fica naquela... Como eu tenho algumas que eu me identifico mais, assim, né, para tocar, como Francisca, hoje em dia, essa aí mesmo, Viver de Amor, o Beijo Partido, que o Milton Nascimento gravou. O Milton gravou essa música também com letra, essa é o Milton Nascimento, o Viver de Amor, né? Então, foi muita sorte, né, ter conhecido e aprendi muito. O Toninho, teve uma semana em São Paulo que nós ficamos ensaiando, convivendo lá, eu aprendi mais naquela semana do que praticamente sobre música, né, indo ele ver, porque ele tinha uns shows que ele fazia que nós não participamos, mas eu ia no teatro assistir, todo dia, eu ia ver. Uhum. E cada dia a gente saía, assim, nossa, né, voltava maravilhado para casa, e como o André também, né, o André, eu ia nos shows do André Gereissati em São Paulo, quando ele tocava aí em São Paulo, e também era um negócio incrível. Você tem um trabalho que você faz de gravações, né? Sim. Quer divulgar esse seu trabalho? Sim, normalmente é o seguinte, são várias coisas, né? Uma das coisas que eu faço é produção musical, porque às vezes muitos músicos confundem a produção executiva, que é o cara que vai cuidar do dinheiro, do orçamento, quem que vai ser assessoria de imprensa, da carreira do músico, eu vou cuidar só da música. Então, às vezes, uma banda, geralmente com pessoas que são artistas independentes, eles vão chegar com as músicas, aí o produtor faz o quê? Ele fala, olha, para gravar no estúdio, a minha sugestão é que vocês diminuam aqui o refrão, muda o tom do cantor, porque alguém de fora para poder falar essas coisas, né? O tom está muito alto, vai ficar melhor se abaixar, né? O tom... afinação, eu vou afinar, tem esse instrumento que não dá para usar porque não afina, não vai ficar legal, a coisa desafinada no álbum, porque às vezes as pessoas estão tão assim com aquela a parte da arte, e o artista, muitos vivem no mundo da lua, né? A maioria. Por isso que eu falo, eu sou músico, né? Então eles estão com a cabeça num outro lugar. Então, às vezes, essas coisas, por isso que todos os músicos mais profissionais têm um produtor. E eu sou bem acessível nessa questão, então eu estou aí para isso também. Outra coisa que eu faço é pegar uma gravação pronta e ver se é possível fazer uma mixagem. Eu faço a mixagem, se tem condição, a gente conversa, porque às vezes o material vem de um modo que não vai resolver o problema. Está muito ruim, foi mal captado o som, aí falo, volta lá, grava de novo, depois traz para mim. Agora, já mixei, ou a pessoa já mixou e traz para eu masterizar, fazer a masterização. Eu faço a masterização para streaming, se for para colocar num álbum de vinil, ou... Você faz tanto instrumental quanto cantado? Qualquer coisa. Só que a masterização é assim, e a mixagem, todos esses anos, né, eu passei um período entrando em estúdios como da RCA Victor, que tinha em São Paulo, gravei lá, aprendi um pouco com aquela turma, que era o estúdio da Gal Costa, na época do
Sérgio Reis, uma série de artistas que eram top aqui naquele momento, multinacional, né? E também nas edições paulinas, onde o Darana gravou o primeiro álbum, que é da Igreja Católica, é um estúdio excelente que tem lá em São Paulo. Então, fui aprendendo. E outra, comecei a não depender muito dos técnicos, porque às vezes você tem que ir lá, não sei onde gravar, comecei a comprar equipamento, montei meu próprio estúdio, enfim. E a masterização foi uma coisa assim também que eu comecei a ficar frustrado com as pessoas que eu contratava para masterizar. Pelo jeito que trabalhavam, é lógico que tem pessoas excelentes, só que eu não dei muita sorte nessa área aí. Então, comecei a estudar masterização, continuo estudando, porque essas coisas você nunca para de aprender, né? Você vai, todo dia, você aprende alguma coisa, vai melhorando aqui, melhorando ali. Então, eu passei a masterizar principalmente para mim. Aí começaram a pedir para eu masterizar também para outras pessoas, e eu comecei a prestar esse serviço, que eu faço em casa mesmo, tem lá o equipamento para isso. É isso que eu ia perguntar, onde que funciona o seu trabalho? Na sua própria casa? Para masterização, sim, mixagem. E para fazer a gravação? Se alguém quiser fazer gravação, o artista vai escolher o estúdio que ele quer gravar. Vai depender do orçamento dele, né? Pode ser que vá usar o meu equipamento, e às vezes a gente fala assim, poxa, para baixar custo, vamos lá num sítio. Eu levo o equipamento num sítio que está longe um pouco do barulho, banda de rock, principalmente, não tem problema. E a gente vai fazer essa gravação lá num sítio, pegar 3 dias num sítio, às vezes até um músico tem um parente que tem um sítio, empresta, ele economiza, porque é cara a hora de estúdio, né? A hora de estúdio, hoje um estúdio razoável está rolando aqui em São José, eu acho que uns R$100, talvez R$90 a hora. E para fazer um álbum, você vai gastar no mínimo, isso com uma turma muito eficiente, 120 horas para fazer um negócio que vai ficar legal se todo mundo estiver muito esperto, sabendo o que quer fazer. E aí vai. E o estúdio é assim, né? Às vezes chegam e falam, eu queria gravar e quero que fique igual Guns N' Roses. Eu falo, então, peraí, primeira coisa, a gente tem que ir para Los Angeles. É lá no Ocean Ways Studios. Que é lá, só que lá é $200 a hora. Então, assim, mas tem muito lugar ótimo. O que faz a música ser boa é a própria música. Hoje em dia, os recursos estão aí. Quando a música é boa, todo mundo chega treinadinho, sabendo o que quer daquela música, ele consegue um resultado excelente aqui, na Argentina, em qualquer lugar. Hoje todo mundo tem a bola, o negócio é jogar, né? Então... E hoje, você estava falando sobre masterização. Como é que funciona? Porque hoje em dia tem esses computadores que fazem tudo. Já joga o piano, joga o violino, joga o teclado, e o pessoal está cantando e joga um instrumento em cima. Como que funciona isso? Não, é que assim, isso é a mixagem, né? A mixagem, acertar os volumes, você faz. A masterização, se for uma mixagem tão extraordinária, fantástica, se fizer, o cara vai mandar para eu masterizar, eu não vou mexer praticamente nada. Vai ser 0 praticamente. Vou só chegar num volume, porque para que eu ele conseguir colocar a música dele na rádio e ter o mesmo volume da outra música que tocou, por exemplo. Vai chegar no padrão. Eu vou tirar umas frequências que estão atrapalhando, que vai ficar atrapalhando ali, que estão sobrando, ou que estão faltando, vou mexer alguma coisa. Agora, o bom é que eu não preciso mexer em nada. Quanto menos eu precisar mexer, melhor o resultado. Tá? Então, tem que vir muito bom. Então, se a mixagem vem muito boa, aí a masterização vai ter mais sucesso, né? E o problema é que você, além de ter que entender esse bizarro mundo das frequências, para poder trabalhar com as frequências, na hora que você vai fazer a masterização, ou quando eu estou produzindo uma banda, eu tenho que ter o ouvido, porque o computador não fala isso, para falar, olha, é o seguinte, você está tocando uma sétima menor aí nesse acorde, está chocando com a nota que o cara está cantando, isso aí não vai ficar legal. Não tá legal, tá chocando, tá entrando em choque, tá dissonante, e a música não pede essa dissonância. Para isso você tem que ser músico para chegar e ter essa percepção, que é uma coisa que você desenvolve ao longo da vida que você vai trabalhando. Porque assim, o músico, quando ele começa a tocar, tem o tal do acorde maior e menor, né? Aí, para quem nunca estudou música e não sabe nada, você toca um acorde e você pergunta, é maior ou é menor? Ele não sabe, só de ouvir. Mas com o tempo você vai... Daí você já sabe qual que é o maior com sétima, o maior com nona menor, o acorde com 11ª aumentada, você fala, esse acorde com 11ª aumentada não toca não. E quando a música chega assim e fala assim, olha, eu tô com minha música, tenho minha partitura, tenho tudo, eu quero que alguém cante, alguém toque.
Vocês fazem esse tipo também de trabalho? Aí eu ajudo a encontrar alguém que faz esse tipo de trabalho. Né? Alguém que pode, por exemplo, fazer o arranjo. Às vezes querem assim, olha, eu quero um arranjo, tudo no computador. Não precisa banda, não precisa nada, porque é uma música que eu fiz que eu quero dar de presente para minha mãe. A música, eu compus, para ela, então não precisa. Aí eu mesmo vou cantar. Acontece isso. Para mim não tem diferença. Uhum. Então eu falo, olha, então vamos tentar fazer assim. Então, ou eu vou programar essa música para você, como eu já fiz muitas músicas que eu fiz tudo no computador, programo a bateria, programo e toco violão, porque eu sei tocar. Ou toco a guitarra, mas tudo que eu não toco, eu programo no computador. Aí fica pronta aquela música, aí a pessoa vai lá e coloca a voz. Muitas vezes ela pede para fazer tudo isso, depois ela não consegue cantar, daí chama outro também para cantar, que acontece às vezes. Porque, às vezes eu já tive clientes quando eu tinha estúdio, que é uma coisa engraçada, porque às vezes a pessoa não tem noção. Então ela vai lá na casa da tia, ou não sei o quê. Teve uma moça lá que foi lá cantar com as amigas lá pro Daniel, que é o Daniel, cantor de sertanejo, lá em Brotas. Foram lá, umas meninas, né, todas... Cantaram pro Daniel, é lógico que ele vai falar que é bonito, né? O cara tá educado, ele vai falar, nossa, que bacana, parabéns, foi bacana, né? Vieram aqui prestar uma homenagem. Daí volta lá, acha pro estúdio, acha que é cantora. Não acha o tom da música. Daí ela acha que o estúdio tem um problema. Não é ela que não sabe cantar. Sim. Como aconteceram muitas coisas assim, de gente chegar, entrar para cantar no estúdio, que nem 4 meninas que... Uma é até atriz aí, trabalhou na Globo, tudo. Ela era pequenininha, tinha 14 anos. Foi lá cantar, ela e 3 amiguinhas. Tem umas histórias engraçadas, né? E aí, o pai dela ligou para mim, que é meu amigo, falou, olha, minha filha tá indo aí, dá uma força para os meninos, você grava? Eu falei, gravo. Levaram uma musiquinha da Rita Lee. Cantaram. Quando elas voltaram para a técnica e ouviram, as 4 começaram a chorar e a brigar. Porque elas não... Deu tudo errado, elas estavam achando, porque cantaram lá para... Nossa, tá lindo, todo mundo ali. Aí quando você escuta, você cantando, é outra percepção, né? Como você aqui, você vê você no vídeo, a primeira vez que você viu, você teve um choque, talvez. Você fala, nossa, eu pensei que era uma coisa e outra, né? Então, sim, tem tudo isso. E como é que o pessoal faz para te contratar? Então, só pelo e-mail. Para conversar comigo, é só pelo e-mail. Qual que é o e-mail? roberto.gomesmusica@gmail.com. Tem como escrever? Tem o Paulo vai escrever, repete para o Paulo para ele poder escrever. Roberto Gomes Música. Roberto Gomes Música @gmail.com. Porque tem muita coisa assim. Esses dias eu peguei mixei e masterizei uma música e a Sabrina, que é daqui de São José, que fez a música, falou, vou trocar o teclado. O cara fez o teclado lá no Rio de Janeiro e mandou a pista do teclado aqui para mim. Eu faço isso também. Às vezes eles querem uma guitarra, eu toco a guitarra e mando lá pelo e-mail. Qual que é o gênero seu musical? Meu gênero? É. Então, na realidade, eu tenho essa música instrumental que eu toco, que eu chamo... se for ter que colocar um rótulo, eu coloco música instrumental brasileira, porque não é jazz, não é rock, não é isso, mas eu sou da praia da bossa nova, Tom Jobim, isso aí é minha praia para tocar, eu toco muito essas coisas, toco muito jazz standards, que é Cole Porter, Duke Ellington, essas coisas que todo mundo toca por aí, que toca jazz, que são essas músicas que são clássicas, né? Então, e músicas brasileiras antigas, aí vai de Lupicínio Rodrigues ao que tiver hoje, Djavan. Eu toco essas coisas por aí, quando tem que tocar, eu toco tudo. Não tem rock, já toquei muito Led Zeppelin lá naquela época, não toco mais rock, hoje eu estou mais para música brasileira e essas músicas internacionais que todo mundo conhece, mas a gente improvisa, toca do nosso jeito, né? Quais plataformas digitais que tá suas músicas estão em quais plataformas digitais? Bom, vou falar 5 principais aqui, porque tá no Spotify, elas estão no Spotify, algumas, o 500km, por exemplo, no YouTube, e também na Google Music, Apple Music, qual que é a outra? No Deezer, Spotify,
Tem lá, até em árabe, tem lá, porque essas plataformas hoje tem essas distribuidoras digitais, né? Então elas atuam em 40 até 50 países, se você quiser, com idiomas diferentes. Então, lá na Grécia, o cara encontra meu álbum em grego lá para ele poder entender o que é. Nessas mesmas plataformas, né? Então, acho que a Google, a Amazon, Spotify todo mundo conhece, né? Deezer. Nós estamos chegando quase no final, mas ainda quero te convidar para a gente continuar essa conversa um outro dia. Eu quero te perguntar, Roberto, qual conselho você daria para os jovens que estão querendo entrar para esse mundo da música? Não entre. Não, na realidade é o seguinte, isso aí foi um músico americano que falou a mesma coisa, que fizeram essa pergunta para ele, que é o Mike Stern, que é um guitarrista. Teve até um problema na mão, ele é lá de Nova York, ele chegou a gravar com o Miles Davis, que é um músico de jazz famosíssimo no mundo inteiro e tudo, é um cara super legal. E aí perguntaram isso, ele falou isso, por quê? Porque essa vida não é fácil, ela é muito difícil, ela é muito inconstante. Então, assim, se você for ser músico de orquestra, por exemplo, aí tá melhor. Se você conseguir entrar para uma orquestra boa, aí você tem um salário, você tem que nem trabalhar na fábrica. E aí você ainda tem tempo para fazer algumas outras coisinhas, na área da música mesmo, por fora, e ter uma certa estabilidade. Agora, se você, vou falar o que ele falou, que eu concordo, se tá na sua veia esse negócio, como é o meu caso, se é uma coisa que é a coisa que você sabe que você faz, que é uma coisa que tá em você, que não adianta, que é isso mesmo que você vai fazer, então faça, vai nessa, porque a vida é uma só, passa muito rápido, eu posso dizer isso, tá? Mas se você tá procurando sucesso, fama, glamour, esse tipo de coisa, você vai se dar mal, provavelmente, vai ser muito difícil, mesmo porque isso aí acontece no momento e acaba. A música, ou qualquer forma de arte, isso serve para todos os segmentos, eu acho, da arte, seja nas artes plásticas, na música, seja o que for. Se você realmente acredita, se você acha que você pode acrescentar alguma coisa, ou se você simplesmente adora fazer isso e não consegue ficar sem fazer, que eu estou envolvido com a música todos os dias da minha vida, não tem um dia que eu não estou envolvido, né? Aí eu fico um dia, se eu precisar viajar e ficar um dia sem... Por isso que eu não gosto de tocar, esse negócio de turnê, às vezes os caras que tocam eu tenho dó, porque eu sei que eles ficam com tremedeira, os músicos com vontade de poder estudar mais, estar lá tocando, estão dentro de um ônibus, por exemplo, né, saindo de Campinas e indo para Belo Horizonte. Não é fácil a vida dessa turma aí, né? Então não é uma vida fácil, mas se você não consegue ficar longe disso, vai ser músico, vai ser artista plástico. Se você não fosse músico, o que você seria? Então, como eu fiz administração, eu acho que eu poderia trabalhar na área de planejamento. Mas isso é uma coisa que você teria vontade de fazer? Não, é uma coisa que eu gosto e que eu acho que poderia, com projetos, porque um álbum é um projeto, né? Você começa tal, e você finaliza aquele projeto, e daí vai para outro, e são projetos. Então, eu tenho uma certa facilidade para, talvez se eu me especializasse em gestão de projetos, ou engenharia, também, porque a música é muito matemática, né? Tem muito a ver com a matemática. A música é 100% tudo a ver. Ela pode ser decodificada matematicamente 100%. No seu tempo como músico, teve algum tempo que você, isso é uma curiosidade minha, que você bloqueou, você queria de bloqueio? Você teve alguma fase que você teve bloqueio musical? Não. O que eu tive foi o seguinte, naquela época que eu estava trabalhando lá no comércio, nas concessionárias de automóveis e não sei o quê, eu tinha uma responsabilidade lá e acabei ficando gerente de um setor lá um período e isso atrapalhou muito. Eu passei mal, fiquei mal porque eu não tinha o tempo. Eu meio que não estudei o quanto eu precisava naquele período e até que chegou num ponto falei, por isso eu não vou passar nunca mais, não vou mais, entende? Porque aí você, tudo bem, você tem um salário ali todo mês, você tem aquele lugar que você chega para trabalhar, tá lá, tem o seu escritório ali, né, das pessoas que você te auxiliam e as que você auxilia, você está ali naquele mundo. Mas tem que ver se compensa, né? A gente, se tiver condição, tiver saúde para correr atrás daquilo que você mais acha que você pode contribuir de alguma maneira, ajudando alguém naquela área, porque você passa a ter um conhecimento, pela experiência, vai aprendendo. Eu acho que eu aconselho, mas quem sou eu para dar conselho para alguém, né? Paulo, a gente tem quantos vídeos dele ainda aqui? Oi? Tem mais 2 vídeos dele, não tem? Tem mais 2 vídeos. Passa um minutinho só de um. Vamos fazer bem rapidinho, porque a gente tá no final.
Hot Club Brasil. Esse é um outro também. Só poder falar alguma coisa desse vídeo? O Hot Club poderia colocar o 500 km, eu acho que seria mais interessante, 500 porque km. O 500 km é um álbum que eu produzi. Então, vamos fazer uma coisa, nós vamos encerrar o 500 km, vamos deixar ele tocar inteiro, só que antes, fale dele, depois a gente coloca. Tá. São dois, né? Aquele, vamos falar um pouquinho antes do outro, qual que é o outro? Tem aí? O 500 km tem uma música que chama Nimbus Time Lapse, eu acho que chama, Nimbus Time Lapse. Deixa eu ver como é que tá aqui. Nimbus Time Lapse. Isso, aí pode colocar essa. Que é uma música bem legal. A gente vai encerrar com ela, então, mas fala um pouco sobre esse vídeo, depois a gente deixa tocando e encerra com ela. Sobre esse álbum? Sobre esse álbum. Então, esse álbum é bem interessante, fiquei muito feliz de conseguir fazer, que eu também faço trilhas sonoras, eu esqueci de falar isso, para jingles, músicas minhas já foram usadas em filmes na Europa, e eu falei para o Pablo Zumaran, que é uruguaio, mora aqui em São José hoje, e eu fazia uns 40 anos que eu não vi o Pablo, eu fui numa festa lá, encontrei um cara, e falei, porque o Pablo, que Pablo é esse que você está falando? É o Zumarão. Eu falei, mas ele morava em São Paulo. Eu falei, tá morando em São José. Eu falei, Pablo, me dá o endereço, tal. Aí Papo vem falando com ele no telefone, Pablo, eu tô precisando aí de umas músicas para umas trilhas. Ele é um compositor excelente, adoro o trabalho dele, eu sou hiper fã do Pablo, eu tô fazendo um duo de guitarra com ele agora. 2 guitarras, a gente deve tocar aqui em São José, em qualquer lugar que chamarem a gente vai. Mas eu falei, me manda aí umas 5 músicas, ele mandou umas 30, cada uma melhor que a outra. Aí eu peguei esse álbum, eu toquei praticamente tudo nesse álbum, tem muito teclado programado, tem algumas pessoas tocando, o Pablo tocou numa música, uma guitarra ali, mas eu fiz praticamente tudo nesse álbum. Inclusive essa música que vai tocar agora, eu toquei o teclado nessa música e programei uma parte. Ele me mandou essas músicas, eu adorei, falei, eu vou fazer um álbum com essas músicas e vou usar para trilha. Vou colocar lá na ASCAP, que é a minha entidade que cuida dos meus direitos autorais, a gente vê o que dá, mas de qualquer forma a gente registra essas músicas. Falei, para mim vai ser uma alegria poder gravar suas músicas, e eu adoro todas, né? E, quer dizer, como eu já sou hiper fã, eu já era fã dele porque ele já lia partitura melhor que todo mundo, já tocava melhor que todo mundo quando a gente era adolescente. Desde a época da adolescência que eu não o via mais. E eu sou amigo de um irmão dele, de um dos irmãos dele, bem amigo, que também fiquei muitos anos sem ver. Então foi tudo muito bom, e eu acabei fiz o projeto e concluí o projeto, e teve a participação do Márcio Zanin, que é um baterista, professor de bateria lá de Guaratinguetá, excelente, cara, nota 1000, então fiz junto com o Márcio, e o Márcio na batera arrasou na bateria. E, então para mim foi assim uma benção mesmo, conseguir fazer esse álbum, encontrar o Pablo, reencontrar, né? E ele mandou essas músicas, liberou para mim, e foi uma viagem incrível. Por isso que eu falo, vai nessa que às vezes você não sabe o que acontece, né? Com uma palavra, o que é música? É a arte de combinar os sons ou as frequências. É uma das milhões e milhares de definições, né? Mas eu acho que essa aí, porque as notas são frequências, né? Com intervalos específicos, que aqui no nosso caso é a escala temperada, ocidental determinada, né? Assim como tem o meta, tal, é um padrão. Então, é a combinação dessas frequências. Mas também pode ser uma coisa que não tem que necessariamente seguir esse padrão, e aí cai numa subjetividade bastante grande, né? A gente... porque a maneira que as pessoas contemplam a música é diferente, escutam, percebem o momento, a questão emocional que às vezes uma música pode, num momento específico, provocar numa pessoa. São todas essas variáveis, é difícil, né? Quero te agradecer. Eu é que agradeço muito. Obrigado a vocês. Por essa entrevista maravilhosa, essa aula que você deu pra gente. E nós vamos encerrar. Quero agradecer também a todos que estão nos assistindo. Pedir ao pessoal curtir, compartilhar, comentar, que isso ajuda o nosso trabalho. E nós vamos encerrar o programa aqui ouvindo esse álbum do Roberto. Muito obrigada a todos. O 500 km com o Pablo Zumaran e o Márcio Zanin, baterista. Então vamos lá, 500 km. Com o Roberto Gomes, que sou eu, o Pablo Zumaran, e é de 2021 esse álbum. E o Márcio Zanin, baterista,
sensacional lá de Guaratinguetá. Então vamos encerrar ouvindo esse lindo, maravilhoso álbum. Muito obrigada, Roberto, Obrigado muito a vocês. obrigada a todos. Obrigado.